Um bom nome, ele é uma boa conversa. Aquele nome que a gente realmente lê ele, entende algo, tira uma conclusão, e aí você pergunta para a pessoa do lado, pô, o que você entendeu desse nome aqui? Ah, mas esse nome ele tem esse significado, por que isso está atrelado à marca? Então, um bom nome, primeiramente, ele é uma boa conversa. A gente tem que desenvolver nomes que geram curiosidades nas pessoas, que passam sensações para elas, para que elas possam tentar entender um pouco do que está acontecendo ali. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai desenvolver um nome para a marca é o que a gente pode transmitir, o que a gente deve transmitir. A gente tem diversas opções com o nome, a gente pode transmitir sensações, a gente pode transmitir apelos, a gente pode transmitir curiosidade. Como é que a gente começa esse processo, começa a desenvolver? A gente precisa ter muito claro na nossa mente o que a gente quer transmitir. Isso é crucial e isso se define lá na etapa de briefing. Quando a gente fala o que a gente deve transmitir, aqui é muito óbvio. Quando a gente fala de nome, de palavras, a gente tem que remeter à língua portuguesa. A gente fala muito sobre criatividade, a gente trabalha com criatividade, nem a gente faz soluções criativas, mas a criatividade ela é um processo e assim como qualquer etapa, a gente tem que entender o que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem. Então quando a gente vai desenvolver um nome, é muito legal a gente estudar em português e ver as possibilidades que a gente tem. Eu não vou ler todas elas, vou dar uma breve descrição para vocês, isso aqui é apenas assim, 6 opções que fizeram sentido para trazer para vocês. Então a gente tem 6 opções. A gente pode fazer palavra mágica, que é quando a gente liga nomes e a gente cria as palavras que não existem. Por exemplo, Airbnb e Netflix, eles juntaram essas palavras e tornaram uma palavra nova. O descritivo é quando ele define o ramo da empresa. Então, por exemplo, The Boy Shop, General Motors, são nomes que definem aquela empresa, o ramo que ela atua. O fundador é quando a gente pega o nome de duas pessoas, sei lá, dos fundadores ou do próprio fundador, e isso vira o nome da empresa. Por exemplo, a Chanel, a Ralph Lauren, Ben Jerry's, um monte de marca que a gente conhece. Acrônimos são ideias que a gente tem quando a gente traz siglas para os nomes das empresas. Então, IBM, CNN, HP, KFC, todos eles são acrônimos. Metáfora é muito óbvio. Metáfora é quando a gente cria um conceito para aquilo lá e ele transmite uma sensação muito forte de um nome que às vezes propriamente não existe, mas ele conta uma história. E o inventado é quando a gente inventa um nome que não existe, mas ele tem uma sonoridade boa dentro de tudo que a gente pode fazer. Eu quis trazer como é que foi esse case da Baco, o que a gente desenvolveu aqui e por que o naming ele é uma estratégia ligada diretamente à marca. Enfim, vou dar um contexto para vocês e explicar o que aconteceu. Hoje, essa marca é a Baco, mas ela já foi Coa. Quando o Giovanni veio procurar a gente, quando a gente começou a negociar para entender como é que essa marca ia funcionar, que a gente ia desenvolver, já tinha um nome próprio, que era Coa, o nome dessa marca. O Giovanni tinha desenvolvido um conceito super legal, que tinha a ver com filtro, com pureza, para chegar no estado puro. A gente chegou ao ponto de desenvolver essa marca, esse projeto foi feito, é um projeto conceitualmente, tipo assim, muito foda, o conceito que a gente desenvolveu para trazer um sentido para a marca, só que aí chegou um ponto que ele bateu de frente com o muro. Quando a gente foi registrar essa marca para comprar domínios, essas coisas, a gente recebeu uma notificação que existia uma empresa que chamava Coai e a INPI não liberou por causa da sonoridade da marca. Então a gente teve que achar uma solução de desenvolver um nome novo para uma marca que já estava pronta. Então o primeiro desafio começou aí. E quando a gente chegou no ponto que a gente criar o nome da marca para nesse resultado, de todos os briefings, de todas as etapas que a gente tinha passado, a gente sabia que a gente ia ter que ter 3 aspectos para seguir, que seriam pilares que iriam direcionar a gente nesse projeto. Então, primeiro, beleza própria. Os produtos da Baco, eles não têm nenhuma coloração. São produtos que são cor da pele. São produtos para realçar a beleza das pessoas, não para moldar elas. Segundo, igualdade. O Givo, o dono da marca, não faz sentido eu trazer uma marca que não represente ele, já que ele está tão ligado à marca, depois vocês vão entender por que ele está tão ligado à marca. E a autenticidade. Eu sei que é meio óbvio, mas as marcas elas precisam ter uma comunicação própria, uma identidade visual própria, que seja muito autêntica. Então, quando a gente chegou, depois dos briefs, quando a gente foi começar a desenvolver o name, a gente chegou nesses 3 pilares que guiaram a gente para a criação dessa marca. E qual que foi o tema ou o conceito que norteou a gente no projeto inteiro, desde o name até a identidade visual? Representar a singularidade das pessoas. Vocês vão ver que nos slides vai ter bastante dessa frase, mas ela vai fazer muito sentido daqui para frente. A gente queria representar a beleza própria das pessoas, já que a gente está falando que são produtos cor da pele, que eles não vão moldar as pessoas, não vão realçar a sua beleza, a gente queria realmente representar a beleza de cada pessoa. E aí qual que foi a ideia que a gente chegou aqui, que a gente precisa criar um manifesto, que
que a Baco seria um manifesto sobre quem somos. Eu tenho a minha beleza própria, o Gabriel tem a beleza própria dele, a Marcele tem a beleza própria dela, todo mundo tem a nossa beleza própria. Então a Baco, para ser um manifesto, cada um tem a sua beleza. E aí, quando a gente começou a pesquisar nomes e entender, a gente chegou no nome Baco. Como que eu cheguei nesse nome? A gente começou a traduzir para o latim alguns nomes que faziam sentido com essa palavra aqui, manifesto. A gente entendeu que precisava ser um manifesto e começamos a traduzir línguas. Por que eu falo tanto do latim quando a gente vai desenvolver Name? O latim, ele é a primeira língua criada na história da humanidade. O latim norteou todas as outras línguas que nós temos hoje. Então, por isso que a gente faz muitas traduções do latim. Então, a gente chegou nessa parte do Baco. O que significa Baco em latim? Ele é um grito. Então, a gente viu que isso fazia muito sentido dentro da palavra manifesto. Um grito. Só que aí a gente chegou num ponto que era muito difícil de usar esse nome. E qual que era? Baco, com apenas um C, na mitologia romana, Baco ele é o deus do vinho e também da agricultura, da fertilidade, da folia. Assim, já que a Baco quer representar a singularidade das pessoas, vamos tornar ela uma palavra única, que entra dentro desses pontos da língua portuguesa que eu falei para vocês. A gente vai desenvolver nomes, eu não lembro exatamente qual era o tópico, mas que fala que é exatamente isso, a gente vai desenvolver um nome único. Então, o que a gente fez? A gente quis representar a singularidade das pessoas novamente, mas isso até no nome da marca. Então a gente trocou o C pelo K. A gente criou uma palavra nova que faz um sentido com a marca, porque pode falar o que for, mas não tem sentido Baco. Não, Baco é a beleza dele própria, porque é um nome que só essa empresa tem. Por que eu quis dizer para vocês que o name está ligado à estratégia? Porque é um manifesto da nossa própria beleza. Eu disse, a gente trocou o C pelo K para que se tornasse uma palavra única. E aí, como que a gente fez para representar a singularidade de cada pessoa dentro do naming como estratégia? Através de quem tem o DNA da Baco, ou seja, o Giovanni. E aí, qual que foi a ideia que nós, para desenvolver esse projeto, para vocês entenderem como um naming desde o começo, ele é uma estratégia de marca. É a coisa mais própria, minha, única, que só eu tenho e ninguém vai ter. A minha digital. Eu tenho a minha digital, o Gabriel tem a digital dele, vocês têm a digital de vocês. Então esse foi o norte. Eu falei, Gabriel, vamos pegar a digital do Giovanni e vamos desenvolver uma marca através disso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei e comecei a desenhar a digital do Giovanni e transformei ela, vetorizei, desenvolvi ela. E aí a gente começou a pegar essas formas e esses elementos e aproximar. Demos um zoom e começamos a procurar formas que realmente não trazessem um logo muito óbvio. A gente queria trazer essa ideia do abstrato. E aí pegamos essas curvas e começamos a aplicar em formas, tanto quadrada, quanto círculo, quanto triângulo, até a gente chegar no resultado final da Baco. Então esse logo aqui, o símbolo da Baco é a digital do Giovanni, que está ligado diretamente com o nome quando a gente fala de representar a singularidade e a beleza de cada um. Então quando a gente fala que o naming está ligado à estratégia, é exatamente isso. Vocês percebem que lá do começo, lá do briefing, a gente entendeu isso e a gente quis trazer isso para a marca como se fosse uma estratégia de marca de comunicação. E esse foi o resultado que a gente chegou da Baco.